Bom dia, a semana arranca com mais um tema do dia aqui no 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, e hoje estamos aqui para analisar os jogos de Sporting Futebol Clube do Porto na jornada 28 da Primeira Liga. O Sporting venceu em casa, o Porto empatou com o Famalicão, mas é certo que estes jogos ficaram marcados ambos por casos de arbitragem e muita emoção. Luís, começo por te perguntar, a distância no topo da tabela foi encurtada, que probabilidade agora tem o Sporting de ser campeão? Bom dia. Desde logo dizer que o Sporting no papel e na realidade está com 5 pontos de atraso, tem um jogo a menos. Eu vou considerar que tem 2 pontos em atraso por uma questão de teoria, uma questão de favoritismo óbvio contra o Tondela no jogo em que ainda não sabemos quando é que vai ser jogado, mas que, enfim, para estarmos a olhar aqui com mais propensão para este calendário, consideramos desta maneira, e é um jogo que eu já o disse, e acho que ao contrário do que se falou, acho que o Sporting é que tem a perder com isto e não propriamente os adversários, porque os adversários ganharam os 2 jogos nessa jornada. O Sporting ainda não ganhou, é na teoria um jogo acessível para o Sporting, frente a um Tondela que está em situação muito delicada e que está até a caminhar para uma descida direta. Primeiro que tudo, dizer uma coisa em relação a esta jornada. É uma jornada que vem depois da pausa internacional e, obviamente, as equipas sentiram isso na pele. Segundo ponto, o muito mérito de Santa Clara e, sobretudo, de Famalicão na forma como se bateram nestes jogos. O Santa Clara faz 2 golos em Alvalade, eu estive a ver, e o Aves marcou 2 golos em Alvalade para a taça. O Porto marcou 2 golos em Alvalade para o campeonato e mais ninguém, inclusive é jogos de Champions. O Famalicão é a primeira equipa neste campeonato a marcar 2 golos no Dragão e só o Vitória no jogo da Taça da Liga é que o tinha conseguido. Portanto, isto são dados realmente importantes quando nós andamos aqui com puxõezinhos e faltinhas e conversinhas, enfim, de redes sociais, mas no campo viu-se que, de facto, há equipas que, mesmo com orçamentos incomparavelmente inferiores aos ditos grandes, são equipas que conseguem ainda mesmo ser competitivos. Temos jogos emocionantes e emotivos até ao final, bons jogadores a evidenciarem-se uma vez mais, e acho que é uma jornada que volta a reforçar isso. A jornada ainda tem mais 2 jogos, um deles contra um Benfica que ainda é candidato ao título, enfim, corre totalmente por fora, mas ainda é. Mas nestes 2 jogos, nas equipas que estão, na minha opinião, com capacidade lógica para lutarem pelo título, são dois adversários que se agigantam num contexto bastante complicado, bastante complexo, e frente a equipas que praticamente não dão a bébias contra equipas de nível inferior. Em relação às probabilidades, eu vou só aqui olhar para a questão do nosso predictor. Na quinta-feira, as probabilidades para serem campeões estava o Futebol Clube do Porto 85,9% e o Sporting 11,6%. O Porto baixa para, depois destes 2 jogos, 72,7%. O Sporting passa para 24,2%. O Porto desce 13,2%. O Sporting sobe 12,6%. O Benfica, a variação é mínima, ainda não jogou também. Amanhã o predictor vai voltar a mexer precisamente por causa disso, independentemente do que der o jogo do Benfica. Mas, basicamente, chegamos a esta altura, o Porto tem 72,7% neste predictor, que é um algoritmo que olha para graus de dificuldade dos jogos, para momentos de forma das equipas, para desempenhos em casa e fora, para histórico contra aquelas formações com quem vão jogar. Portanto, este é o cenário nesta altura, ou seja, o Porto continua a ser amplamente favorito. Há pouco estávamos aqui a conversar, obviamente qualquer adversário trocaria com o Porto na questão do calendário, mas também, ou melhor, qualquer adversário trocaria com a questão pontual, mas também na questão de calendário, ou seja, qualquer um aceitava ter os pontos do Porto, como é lógico, mas também qualquer um aceitava ter o calendário que o Porto tem, que me parece o mais acessível, ainda assim, dos 3 até ao final da temporada. Portanto, é um Porto que eu acho que este empate de facto anima o campeonato. É curioso que
acharia mais provável o Porto ter essa distância encurtada ou na Luz ou em Braga. Não aconteceu em nenhuma dessas, mas o campeonato ganha aqui alguma emoção, mas continuo a considerar que o Porto é, largamente, nesta altura, o grande favorito a ser campeão. Luís, com esta vitória frente ao Santa Clara, o Sporting acaba por bater um recorde caseiro e eu pergunto que principais notas, ou seja, o que é há a destacar sobre esse feito? É um feito notável, 17 vitórias seguidas numa época. Aqui não há uma junção de épocas, se houver, não é o recorde do Sporting, mas nos últimos 50 anos é a primeira vez que acontece o Sporting conseguir 17 vitórias seguidas em todas as competições em casa. Mais uma vez, é um jogo em que até o Sporting teve mais dificuldades do que a teoria podia dizer. Não a prática, porque é o Sporting que tem que jogar com Rafael Nel, e acho que é um dos dados importantes. É a coragem de Rui Borges para optar por Rafael Nel, quando até se falava que Pote é que podia ser o falso ponta de lança, e o treinador teve coragem para lançar novamente o Rafael Nel, já tinha marcado na Champions, e nota-se claramente que é alguém que está a crescer nas escolhas do treinador, e que acaba até por marcar o golo que sentencia o encontro. Não fez um jogo extraordinário, tem até um lance em que ele podia ter feito melhor numa finalização, mas é uma boa aposta do Rui Borges. Portanto, perante um Santa Clara que estava num ótimo momento, é um Santa Clara que saiu lá de baixo, competir, vinha, salvo erro, 3 vitórias seguidas, e que se estava a relançar, está muito mais confortável nesta altura, muito mais confiante, começa logo com um golo, mas o Sporting faz uma primeira parte muito bem conseguida, e o jogo está parcialmente resolvido ao intervalo com 3-1. Depois, de facto, surge outro ponto positivo neste jogo, que é Gonçalo Paciência, e nós olhamos para aqueles 2 golos. Na minha opinião, não há falta no primeiro, mas enfim, os critérios em Portugal normalmente não são largos, por isso aceito que seja considerada essa falta, mas acima de tudo notar a grande qualidade de Gonçalo Paciência, e também pensar, se não fossem os problemas que teve e que são conhecidos, quer musculares, quer cardíacos até, podíamos estar aqui a falar de um jogador distinto. A forma como ele consegue, em espaço curto, zona central, contra um Sporting que está baixo e confortável, e que não é fácil bater o Sporting quando o Sporting se baixa, consegue encontrar espaço naqueles 2 lances, é de craque. Faz 2 grandes golos. E por isso também enaltecer, e ainda bem, voltou ao futebol português, está num bom momento, ou mostrou estar ali num bom momento. Notava-se também que estava picado para este jogo, e foi realmente outra das boas notas. O Sporting ganha com justiça, e no fundo, enfim, não tem sido um Sporting a passar dificuldades em casa frente a equipas abaixo do 5º lugar, e foi mais um jogo nessa linha, embora aqui com algumas especificidades, com a questão do Pote e da saída para repousar. Uma história aqui que não está ainda muito bem entendida. O Rui Borges dizia que esperava que ele tivesse jogado pela seleção, aquela questão toda de ele não ter sido dado apto para jogar. Enfim, largas conversas para outros temas, mas em suma, uma vitória que se justifica para o Sporting. No Dragão a história foi distinta, porque o Porto acabou por empatar com o Famalicão num dos últimos lances da partida, e há aqui um dado a destacar, que é que o Porto perde vantagem por 2 vezes. E então pergunto-te, Luís, qual é a leitura que fazes desta perda de vantagem? Sim, começando pelo fim, é um Porto que tem habituado os adeptos a ser sólido, a ser às vezes cínico, não tanto nos tempos mais recentes, em que tem conseguido uma capacidade muito maior para ter os jogos controlados, tirando Luz e Braga, claro, mas os jogos em casa. Mas eu acho que aqui não consigo dissociar o insucesso do Porto do grande mérito que o Famalicão teve. Eu quando penso neste campeonato, lembro-me de um Gil Vicente a fazer um jogaço na Luz e a perder de uma forma, na minha opinião, injusta. E não me lembro de outro jogo, de uma equipa do 5º lugar para baixo a ter esta capacidade, esta ousadia, durante tanto tempo perante um grande, e neste caso perante o Futebol Clube do Porto, que tem sido a equipa mais coesa. Expôs do início ao fim,
fragilidades do Porto que nós não costumávamos ver. Há pouco estava a dizer o dado, o Porto nunca tinha sofrido 2 golos no campeonato em casa, e mesmo fora tem casa pia e luz. Portanto, há aqui um grande mérito da equipa do Hugo Oliveira, que consegue revelar vários jogadores. Alguns já há muito que adivinhamos, o caso sobretudo do Gustavo Sá, Matias de Amorim tem feito uma grande época, Sorriso vai evoluindo muito, a liderança também de Deaz, salvo erro na 3ª temporada de Famalicão, também é um bom pronúncio. Karevic, fiquei muito surpreendido, porque diria que só Diogo Costa, do outro lado, é que apresenta esta segurança com bola, na saída de bola. E Karevic, eu vi alguém a escrever que atacou mais do que defendeu, o que é muito curioso. Foi um elemento preponderante para desmontar um Porto que mostrou realmente muitas lacunas, que sentiu, parece-me, esta paragem. O Porto estava num grande momento, estava em crescendo desde janeiro até final de março e aqui ressentiu-se bastante neste jogo. Enfim, na teoria não pode sofrer nos descontos, volta a acontecer isso, já tinha acontecido frente ao Sporting, por exemplo, e aqui não era um cheque-mate, porque os adversários, o Sporting tinha ganho, mas era um dos jogos mais complicados até ao fim. O Porto ia passar, na minha opinião, sem merecer a vitória, mas ia conseguir num lance extraordinário de Fofana, e volta a ser Fofana, o jogador decisivo, contra o Sporting, contra o Braga agora, e este lance é soberbo do Fofana, mas a equipa acaba por quebrar no fim. Eu diria que há justiça no resultado, há garantidamente boca à marca nos adeptos portistas e em Farioli, mas continuo a achar o Porto é quem está na melhor posição para ser campeão. Houve polémica nos 2 jogos, a arbitragem esteve debaixo de fogo, tanto em Alvalade como no Estádio do Dragão. Eu pergunto-te, Luís, se faz sentido estas críticas aos árbitros? Acho que estamos numa fase em que já não há... O Benfica escrevia, já não há vergonha. Eu acho que já não há vergonha de ninguém, não é? Portanto, já se está por tudo, todos reclamam. O que eu acho é que a maioria dos lances é definitivamente bem decidido. Também concordo que há lances garantidamente mal decididos. Acho que, e neste caso até acho que o Sporting não tem grandes razões de queixa, o Porto não tem grandes razões de queixa, portanto até estou à vontade aqui nestes 2 jogos que nós assistimos. Acho que aquele lance de Mangas, enfim, não faz sentido, é provavelmente iludido ali com algo na visão do árbitro, aquela falta que não existe de todo. Considero um lance absolutamente normal do Gonçalo Paciência com o Fayet, não acho de todo que seja falta. Considero de facto que o Zaidu, aquele lance é um lance também de penalti, portanto, falam uns, falam outros. Hoje vamos ter Benfica, garantidamente também vem alguma coisa à tona. Eu acho que é cada vez mais difícil. Não gostava de estar na pele dos árbitros em Portugal. É entrar escaldados, é entrar num compartimento cheio de ovos e não os podes partir. E já sabes que para um lado ou para o outro vai sempre haver barulho. Independentemente do que aconteceu, eu acho que há aqui um aspecto que eu gostava de enaltecer de um ponto de vista mais frio, mais distanciado, mais sereno, que é o seguinte: não interessa as cores, não quero saber de cores neste caso, nesta análise, mas há aqui 2 aspectos muito importantes que adicionam a outro aspecto importante desta época. Esta época foi muito falada aquela questão do canto no Santa Clara e nas novas regras para a nova época, ou até já para o Mundial, a questão de um canto mal assinalado pode reverter um golo. Já é uma etapa seguinte, não interessa cores, mas já é uma etapa seguinte de ação do VAR. Portanto, vamos adicionar mais um momento que o VAR tem que analisar. Nestes, vou ao Alvalade 2 jogos também, dois lances. O lance do Mangas, que é mal ajuizado.
vamos entrar numa linha em que o VAR vai ter que passar a analisar isto também? É que se analisa isto, não é este lance em específico, é aqui o que se abre em termos de raio de ação do VAR. E mais ainda, a questão do Gonçalo Paciência, que para mim ele não faz falta sobre Fayet, e efetivamente ele até pode ter sofrido falta antes, mas a falta antes não pode interessar, não pode contar para isto. Porque aquilo é um lance de causa e efeito, é um lance seguido. Mas se consideramos que, ok, a falta antes da falta, nós vamos ter que alargar aqui o leque até onde, né? Até quanto tempo, até que desenvolvimento de uma jogada. Portanto, esta subjetividade, numa altura em que todos nós achamos que o VAR tira muito tempo ao jogo. Não é? Em que as pessoas se queixam, que é muito tempo, que está a ser analisado há largos minutos. Portanto, nós vamos quê? Vamos querer introduzir mais momentos de análise do VAR? Vamos ser altamente intolerantes a qualquer erro? O VAR vai ter que analisar tudo. Portanto, qualquer dia não temos árbitros, temos só máquina a definir se é falta, se não é falta e por aí fora. E obviamente isso é utópico, não vai acontecer. Portanto, acho que é importante haver alguma serenidade, haver alguma calma, alguma sobriedade, sobretudo de quem dirige os clubes. Felizmente não tivemos presidentes a falar, ainda bem, mas tivemos os típicos tweets e afins, que eu acho que não beneficiam nada. Eu não estou a dizer que um ou outro não tenham razão, têm, mas em causa própria não a têm. Eu achei interessante José Mourinho falar ontem na conferência de imprensa que se o Benfica for beneficiado, ele deixa o desafio de que vai admitir. Eu estou cá para ver. Tenho algumas dúvidas, ou bastantes dúvidas, mas enfim, não acho que a arbitragem em português seja ex-libris, acho que tem muita coisa a melhorar, acho que a dualidade de critérios é realmente relevante, a questão do agarrão, como ainda no ataque rápido há 15 dias disse, acho que o gol em Braga, o gol do Braga, aquilo não é penalti, na minha opinião, e todos estes agarrõezinhos. Depois, obviamente, as pessoas vão recuperar se ele é, porque é que aqui não é, e enfim. Mas eu, sinceramente, acho que temos todos que ter alguma calma, serenar um bocadinho, começando pela comunicação social também, com os programas em que isto cada vez mais também é tema. É claro que vende, mas, honestamente, acho que nos devemos focar. Como disse o Hugo Oliveira, antes do jogo, focar mais no golo, focar mais na celebração, na finta, no drible. Acho que nos estamos a esquecer do que é mais bonito no futebol. Para finalizar este tema do dia, vale a pena olhar para o que falta jogar nesta Primeira Liga. São 6 jornadas, 6 finais, e então, Luís, eu pergunto-te quais os jogos mais complicados até este final da época? 7 finais no caso do Sporting, e também até no caso do Benfica, que ainda joga hoje à noite, portanto temos essa margem. Eu acho claramente que dos 3, quem tem o calendário mais difícil é o Benfica, porque vai a Alvalade, porque vai a Famalicão, acaba no Estoril, portanto tem 3 saídas, na minha opinião, complicadas, mais do que esta contra o Casa Pia, que curiosamente até foi onde caiu o Porto, e tem ainda uma recepção ao Braga. Portanto, acho que o Benfica tem um calendário mais complicado. Enfim, se ganhar hoje fica a 5 pontos, não acho que esteja fora da luta, está na luta, pelo menos do lugar de Champions. Eu acho que não tem condições para ganhar pontos a 2 em tão pouco espaço de tempo. Por isso, luta para o título acho muito utópico, mas tem de facto um calendário mais difícil do que os outros. Também há esta questão. Quando olhamos para o calendário, e até nós temos um medidor de dificuldade, consoante o histórico recente e etc. dos clubes, e aí também o Sporting tem um jogo de grau de dificuldade elevado, que é frente ao Benfica, e depois tem outros jogos que de grau de dificuldade fácil, olha muito para o histórico esta ferramenta, porque obviamente acaba em casa com o Gil Vicente, não será um jogo fácil, e é curioso porque esta nossa ferramenta atribui grau de dificuldade diferente ao Sporting e ao Porto em jogos iguais, ou seja, ir à Reboleira, por exemplo, que é a próxima saída do Sporting, é considerado mais acessível do que ao Porto, o que também tem, logicamente, a ver com o facto de o Porto ano passado ter lá perdido. Mas é um calendário para os 2 candidatos ao título, os 2 principais candidatos ao título, vou dizer assim, que não tem
não tem um grande grau de dificuldade. Há um momento que pode definir ou que pode baralhar ainda mais isto, que é a próxima jornada. A próxima jornada acontece no meio de eliminatória europeia. O Sporting contra o Arsenal, o Porto contra o Nottingham, contra duas equipas inglesas. Não acredito que alguém vá poupar propriamente muitos jogadores na Europa. Vai haver gestão, como tem que haver. Mas o Porto vai ao Estoril e antes o Sporting vai então à Reboleira, como já falámos. E o jogo do Porto na casa do Estoril, acho que o Estoril foi uma das equipas que conseguiu deixar desconfortável o Porto em casa. É um lugar onde o Porto normalmente tem dificuldades. Salvo erro, foi o ano passado, ou foi há 2 anos, perdeu lá 2 vezes, no mesmo ano. E por isso acho que vai ser um desafio muito complicado. Quando olho para a teoria, para este calendário do Porto até ao final, é seguramente o jogo, na teoria, mais difícil que o Porto vai ter. Se não perder pontos aqui, andamos nisto há meses, mas se não perder pontos aqui, acho que fica outra vez com uma passadeira totalmente livre. Tem este osso duro de roer, a meio da eliminatória europeia, mas que eu acredito que Farioli vai priorizar totalmente este jogo. Portanto, a próxima jornada vai ser muito interessante. Interessante, decisiva, veremos o que nos reserva esta jornada e também as próximas. Obrigado, Luís, obrigado a todos que nos assistiram. Esta segunda-feira pode assistir um novo episódio especial, digamos, diferente pelo menos, do Ataque Rápido, com Alberto Colombo. Foi gravado na sede da Liga e teve como foco vários temas, mas principalmente o calendário apertado. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.